Bom, vamos lá. Conforme prometido, eu fiquei de passar para vocês como que a gente monta um layout, folhas, formatos dentro do AutoCAD, tá? Apesar do meu AutoCAD aqui ser a versão 2020, tá? Isso dá para ser feito, a forma de fazer é a mesma para quase todas as versões de CAD, tá certo? Tudo que a gente faz, tudo que a gente desenvolve no CAD é feito no Model, aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, tá? A gente tem a fichinha Model, Layout 1, Layout 2, tá? Então, aqui no Model é onde a gente faz todo o nosso desenho, tá? Tanto é que, se a gente olhar aqui nas coordenadas X e Y, tá? Elas mostram como se fosse um L, mostrando realmente o eixo X na horizontal e o eixo Y na vertical. Tudo bem? Até aqui, nenhum segredo. Quando eu quero fazer a parte de impressão, plotagem, tá? Eu não vou trabalhar no Model. O pessoal mais antigo no CAD, alguns ainda trabalham via Model. Né? Hoje em dia, isso não é mais recomendável. Não é que seja considerado errado. Errado não é. Não é recomendável. Tá? Aonde que a gente trabalha a questão da impressão, a questão de plotagem? A gente trabalha tudo aqui no item Layout. Tá? Pode ser layout 1, 2, na verdade eu posso ter quantos layouts quiserem, tá? Se eu tiver um desenho que tem 10 pranchas, então vão ser 10 layouts, tá? Ah, não, é um desenho só, sou obrigado a ter o layout 1 e o 2? Não, eu posso deletar depois aquele que eu não for utilizar, que é até melhor, porque você diminui o tamanho do teu arquivo, tá? Então, vamos aqui, vou clicar em layout 1, vai me aparecer uma outra configuração de tela, tá? O fundo preto deixa de existir, passa a ser fundo branco, tá? Aonde eu tenho a seguinte situação, para vocês enxergarem melhor, tá? Toda essa parte branca é minha folha, e ela é circundada por um tracejado, tá? Esse tracejado significa o seguinte, que nesse ponto a gente tem uma margem de impressão, que toda impressora possui, ok? Em outras palavras, o que estiver desse tracejado para fora, né, do tracejado para fora, não será impresso. Só vai ser impresso aquilo que estiver do tracejado para dentro. Ok? Juntamente com isso, tá, na hora que eu posiciono o mouse próximo da área do meu desenho, eu posso ver que ele fica como se fosse meio que sombreado. Tá? E posicionei, vou clicar, cliquei, ele ficou selecionado. Significa que eu estou trabalhando com uma coisa que a gente chama de viewport. O que significa isso? É como se fosse uma janela, tá? É uma janela que vai fazer com que eu enxergue o que foi feito no model, tá? Porém, em tese, entre aspas, tá? Eu não consigo alterar, tá? Então, eu enxergo o que está no model, tá? Mas, por enquanto, eu não consigo fazer grandes alterações, tá? Para que isso? Para dizer o seguinte, olha, tudo que você fez no model, eu consigo jogar aqui para minha folha. E isso que está no model para efeito de escala, lá no model vai continuar do jeito que você fez. Mas aqui no layout, eu vou alterar a forma como eu vou enxergar o desenho. Se ele vai ficar pequenininho ou se ele vai ficar grande. É isso que ele quer dizer, tá? Então, a viewport é uma porta de visualização, ou uma janela de visualização, onde eu enxergo justamente quem? O nosso amiguinho que está feito lá no model, tá? Basicamente isso, ok? E a área branca é o meu papel. Ah, eu quero trabalhar com papel formato A0, o A1, o A2, o A3, o A4, qual seja. Eu tenho que configurar essa folha. O formato que eu estou aqui neste momento, que diga de passagem que é a área branca e não o que está selecionado, né? É um formato que eu não faço a mínima ideia qual seja, tá? É o formato padrão do CAD. Como é que a gente faz para configurar isso? Eu vou posicionar o mouse em cima da palavra Layout 1,
clico com o botão direito do mouse, clico com o botão direito do mouse, e vou aqui na palavra Page Setup Manager, tá? O que que significa? Eu vou configurar a minha folha, o meu papel, tá? Cliquei nele. Então, ele está querendo saber se eu quero configurar do layout 1 ou do layout 2. No nosso caso, a gente vai modificar do layout 1. Então, eu clico em Modify. Aparece essa janela. Essa janela, gente, cuidado. Ela é muito parecida com a janela de impressão, tá? Porém, neste momento, é uma janela de configuração de página. Como é que eu sei que é uma janela de configuração de página? Porque ela está escrita aqui, ó, Page Setup. Se fosse de impressão, seria Plot. Não estaria escrito Page Setup, estaria escrito Plot, aqui em cima. Certo? Então, nesse caso, é de configuração de página. Primeiro passo, receitinha de bolo. Primeiro passo, aonde que eu vou ajustar? Eu vou escolher o tipo de impressora que eu vou imprimir meu papel, meu projeto. Não sei qual impressora que eu vou utilizar, tá? Então, a gente pode adotar uma impressora genérica, onde a gente tem quase todos os tamanhos de papéis. Recomendo vocês escolher a Adobe PDF ou, tá, a DWG to PDF. Tá? Qual que eu utilizo? DWG to PDF. Essa daí não tem como errar. Tá? As outras é em função daquilo que você tem instalado no seu computador. Quais os softwares que você tem instalado no computador? A DWG to PDF, sempre que você instala o AutoCAD, ele vem instalado junto. Tá? Então, sugestão, escolham a DWG to PDF. Pronto, escolhi a DWG to PDF. Passo 2. Depois que eu escolhi a impressora. Mas eu não vou imprimir agora. Sim, mas em função da impressora que você tem, é que você vai escolher o seu papel. Tá? Então, por isso que primeiro escolha a impressora. No nosso caso, é DWG to PDF. Segundo passo, tamanho do papel. Cuidado que você tem papel em polegadas e em milímetros. Tá? Nós vamos escolher o padrão ABNT, A1, A2, A3, porém, por ser um software internacional, você não vai achar ABNT, você vai achar ISO, tá? Os padrões ABNT, eles são baseados dentro da tabela ISO, tá? Eu vou colocar aqui o formato A2, tá? Aí a gente vê aqui que tem o A2 expandido e o A2 normal, tá? Esse expandido significa que ele está maximizando aquela linha tracejada, a área de impressão. Em outras palavras, ele está fazendo com que aquela área, aquela margem de impressão, ela fique o mínimo do mínimo do mínimo, tá? Aumentando a minha área de trabalho, certo? Então, e por que que eu tenho 594 por 420 ou 420 por 594? Tá? Lembrando que a primeira medida é sempre coordenada X, a segunda medida é sempre coordenada Y. Significa que 594 por 420, eu tenho 594 no eixo X, tá? 594 milímetros no eixo X, e 420 no eixo Y. Em outras palavras, de base e altura. Tá? Eu vou pegar expandido, 594 por 420. Pronto. Terceiro passo. Terceiro passo. Eu vou vir aqui, ó, Plot Scale, tá? Mas quer dizer que aqui que eu vou determinar qual que vai ser a escala do meu desenho? Não, tá? Aqui eu vou informar para o CAD que o meu papel, tá? O meu papel vai ser trabalhado na escala 1:1. Não é o desenho, é o papel. Se meu papel mede 594 milímetros por 420 milímetros, de fato, ele tem 594 milímetros por 420 milímetros. Portanto, aqui não pode estar escrito custom. Aqui tem que estar 1:1. Pronto. O que que significa? Significa que cada 1 milímetro de desenho, tá, vai equivaler a uma unidade de desenho. Peraí, não entendi nada disso. Tá?
sempre que a gente desenha algo no CAD, a gente que define se ele é metro, centímetro, milímetro, polegada, jardas, o que for, tá? Por quê? Porque o CAD ele trabalha com uma unidade de medida, que se chama unidade de desenho. Tá? E essa unidade de desenho é eu, o usuário, que estou definindo que ele vai equivaler. Ok? Então, no nosso caso aqui, uma unidade de desenho equivale a 1 milímetro. É isso que a gente está querendo dizer nessa questão do papel. Com relação ao desenho que foi feito no model, tá? Uma unidade de desenho equivale a 1 metro. Tá? Então, tudo que foi trabalhado no model, uma unidade de desenho é 1 metro. Tudo que vai ser trabalhado no papel, aqui no layout, uma unidade de desenho equivale a 1 milímetro. Perfeito? Então, são esses 3 pontos que a gente vai alterar aí neste momento, tá? Primeiro, qual é a impressora que eu vou trabalhar? Segundo, qual é o tamanho do papel que eu vou utilizar? E terceiro, verificar se a escala do papel está 1 para 1. Tá? São somente esses 3 itens, ok? Verificado isso, dou OK e peço para fechar a janela. Pronto, já estou aqui com a minha folha de papel, tá? No formato A2, na escala real, 1 para 1. Mas cadê o desenho? Cadê aquela viewport? Que quando eu abri o layout, ele já veio, já abriu automaticamente com a viewport. Cadê? Sumiu? Não. Ele está aqui, ó. Escondidinho aqui embaixo. E agora? Como é que eu faço? Tá? Eu vou simplesmente dar uma ampliada no zoom. Tá? Clico em uma dos vértices, diminuo o zoom e dou uma ampliada na minha viewport. Quer dizer, aumentei ela de tamanho. E aqui é que eu vou trabalhar a escala. Perfeito? Com relação ao tamanho de papel, como que a gente configura? É exatamente dessa forma como eu falei anteriormente. Venho aqui na palavra Layout, aqui embaixo, botão direito do mouse, Page Setup Manager, peço para modificar ou criar um novo. Tá? Primeiro passo, defino qual que é a impressora. Segundo passo, o tamanho do papel. E terceiro, indico que tem que ser na escala 1 para 1. Ok? Acho que até aqui tudo bem. Para sabermos como é que eu configuro o papel. Tá? Na próxima etapa, no próximo vídeo, eu vou explicar como é que a gente configura a escala. Perfeito?